Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 29, que diz: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, queridos, aqui João Batista tem o seu primeiro encontro com Jesus. Estava ali uma multidão que vinham até João para serem batizadas, e Jesus aparece. E João identifica Jesus, ele chama Jesus por um termo interessante, ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus. E a grande pergunta é por quê? João Batista chama Jesus por esse termo. O que esse termo Cordeiro representa? O que isso significa? Por que está chamando Jesus por esse animal e não como um leão, como, enfim, uma águia, qualquer outro animal? Por que um cordeiro? Bom, queridos, esse termo, nós vemos pelo menos 4 alusões a esse termo no Antigo Testamento, que era a obra muito bem conhecida por João Batista. A primeira vez que esse termo aparece de forma relevante é na ocasião onde Abraão pega o seu filho Isaque, um filho que Deus havia prometido por décadas, e Abraão só vem ter esse filho quando ele tinha 100 anos de idade, uma idade muito avançada. Entretanto, Deus surge a Abraão e diz: Olha, Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. Imagine um pai ouvir isso, ter que matar o seu próprio filho, e essa ordem vem de ninguém menos do que o próprio Deus. E essa prática era muito comum entre as divindades da região. E Abraão se entristece muito, porque ele achava que estava servindo um Deus verdadeiro, um Deus diferente. E, entretanto, havia uma fé nele, havia no coração dele uma esperança. Tanto é que quando o filho Isaque pergunta: Pai, onde está o cordeiro? Aí surge a palavra: onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, cheio de fé, diz: Olha, meu filho, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. E por fim, Abraão chega ao ponto de quase sacrificar o filho, mas Deus intervém e diz: Abraão, eu não sou esse tipo de divindade, eu sou um Deus diferente, vocês podem me seguir sem medo e eu vou sempre providenciar o cordeiro para o sacrifício. Aí fazendo alusão ao futuro, que viria o Cordeiro de Deus, Jesus, que faria um sacrifício pela humanidade. É muito interessante que os missionários cristãos, quando chegavam para encontrar as primeiras tribos astecas, os astecas indígenas aqui da América Central, eles tinham o costume de fazer sacrifícios aos deuses, sacrifícios humanos, algo que é muito comum na história da humanidade. E eles não conseguiam entender quando os missionários falavam sobre Jesus. Eles falavam: não, como assim? Deus se sacrificando pelo homem. Não é assim que funciona, é o homem se sacrificando por Deus. Mas até entrar na cabeça deles, até eles entenderem a obra de Deus, que Deus resolveu se sacrificar para nos perdoar, para nos limpar e para nos resgatar, essa obra de amor tão maravilhosa que Deus fez, o Cordeiro de Deus. E a segunda menção a esse termo, a segunda alusão a esse termo, se dá na saída do povo judeu do Egito. Nós sabemos, ocorre ali, o Egito massacrava o povo judeu, escravizando, matando, etc. E Deus então resolve libertar aquele povo depois de 400 anos de escravidão. Vêm as 10 pragas e, por fim, antes da saída do Egito, o povo de Israel celebra a Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem, que eles vão sair do Egito e vão passar para um outro lugar, vão sair. E nessa celebração eles comem durante toda a noite um cordeiro. Eles sacrificam esse cordeiro e a família toda se alimenta desse cordeiro e não vão morrer no Egito. Pelo contrário, vão ganhar uma nova vida de liberdade, sem a opressão, sem a morte, sem a escravidão. Então é a segunda menção de um cordeiro, agora para eles saírem da escravidão e para escaparem da morte. A terceira alusão
ao cordeiro está no livro de Números, onde é ensinado ao povo judeu que eles, pela nação toda, todos os dias, eles sacrificariam 2 cordeiros, sem defeitos, um pela manhã, um à tarde. E com isso era a pedagogia de Deus, ensinando ao povo, né, que havia necessidade, né, de uma expiação, havia necessidade de haver um perdão pelos pecados do povo. E por que isso, né, queridos? Deus, ele é o juiz de toda a terra. E um juiz, ele não pode simplesmente esquecer, né, perdoar o pecado sem fazer a justiça, né? Um juiz que chega assassinos, chegam estupradores, chegam todo tipo de maldade humana, e ele fala, não, está tudo perdoado, está tudo esquecido. Isso não é um justo juiz, isso é um juiz mau. Isso é um péssimo juiz. É um juiz que fica cúmplice das más obras, fica cúmplice daquelas coisas, toda sorte de maldade cometida. Um juiz, ele está ali para fazer justiça. E para, no caso da maldade, coibir a maldade e reagir à maldade, colocando uma pena sobre aquele que comete os crimes. Então, da mesma forma, Deus não pode simplesmente ignorar os pecados da humanidade e passar por cima disso. Não pode, queridos, é muita injustiça. Né? Você não gostaria de que isso acontecesse se você fosse vítima de terríveis abusos, que Deus simplesmente ignorasse os pecados daquela pessoa. E Deus não faz isso, ele tem que ser justo. Agora, o grande problema é, se ele for justo e perfeito na sua justiça, ninguém é salvo. Agora, se ele ignorar o pecado, ele passa a ser injusto. Então, veja o que a humanidade fez, colocou Deus numa situação difícil. Se ele for justo, ninguém se salva. Agora, se ele relaxar, ele se torna injusto. E ele passa a ser cúmplice do mal, passa a ser conivente com o mal. E para lidar com esse problema, aí a ideia do cordeiro, a ideia do sacrifício. Alguém que vai pagar pelos pecados de toda a humanidade. E é o que a Bíblia diz, que dessa forma, por meio de Cristo, Deus se torna justo e justificador daqueles que creem. Então ele consegue ser justo, responsabilizando o mal, né, que Jesus Cristo recebeu sobre o seu próprio corpo, e consegue justificar a todos, perdoar a todos. Então, o pecado de toda a humanidade, ele não é simplesmente passa impune, não. Ele é punido, ele é responsabilizado, só que em vez desse pecado, dessa culpa cair sobre nós, ele resolveu assumir sobre si próprio. Ele resolveu tomar todo o peso dessa culpa sobre si. E, nas palavras de João Batista aqui, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado. Por isso que Deus usou essa pedagogia, ensinando ao povo de Israel. O pecado vai recair sobre um cordeiro que vai ser morto e vai ser sacrificado. E a quarta alusão, a ideia do cordeiro, está em Isaías capítulo 53, que descreve claramente a missão de Jesus como Cordeiro de Deus. Diz assim: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja só, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, veja o termo aparecendo novamente, como um cordeiro que é levado ao matadouro e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Então, queridos, o que acontece na fé cristã é que os pecados, todos os nossos pecados, são levados na cruz. Jesus assume a culpa por todos os pecados e paga por eles.
E é por isso que todos nós podemos andar com consciência absolutamente limpa, porque Ele pagou. Ninguém tem o direito de se sentir culpado. Por quê? Porque Ele já levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões. Então você pode e deve buscar o perdão em Jesus. É o que João Batista diz, Ele tira o pecado do mundo. Ele nos liberta do pecado, nos liberta da culpa e nós podemos andar livres porque Ele nos perdoa. Isso encoraja a nossa fé, queridos, porque se Jesus tem o poder de tamanho de perdoar o mundo inteiro, como é que Ele não perdoaria o meu pecado? É claro que Ele perdoa, é claro que Ele perdoa. Nós vemos aqui 3 pontos essenciais dessa missão dele. Primeiro, Ele é um Cordeiro de Deus. É uma oferta, uma obra realizada pelo próprio Deus. É Deus que intervém na história humana, é Deus que vem ao nosso auxílio, é um cordeiro, é uma missão, é uma obra realizada pelo próprio Deus para a nossa salvação. E esse cordeiro, ele nos purifica dos pecados realmente de verdade. Quanto os outros, feito lá os sacrifícios nos cordeiros antigamente, eram apenas simbólicos. E agora esse não, Jesus ele realmente nos purifica de todo pecado, porque é o próprio Deus assumindo essa culpa e, portanto, cancelando toda dívida que nós venhamos a ter. E é um cordeiro que tira o pecado do mundo. Não está tirando o pecado apenas de Israel, mas de todo mundo, está aberto para todos, é universal o alcance desse perdão. Eu finalizo aqui, queridos, com 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, onde diz que Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para nos levar até Deus. Queridos? Então, essa grande barreira que havia entre o ser humano e Deus, que a quantidade de males e de maus pensamentos, más ações, más palavras e maldades aos milhares, aos milhões que cometemos ao longo da vida, nos afastavam de Deus, queridos. Não tinha como nós, tão pecadores, nos relacionarmos com Deus tão bom, tão santo, tão perfeito. Mas essa barreira de separação caiu por terra, porque Jesus assumiu a nossa culpa, levou sobre si os nossos pecados, e aí nós, que éramos injustos, somos feitos justos nele e podemos nos achegar até Deus. Então, todos nós temos livre acesso a Deus, podemos chamá-lo de Pai, podemos andar com Ele na terra e viver a eternidade com Ele, porque Ele decidiu cancelar em si próprio todas as nossas iniquidades, queridos. Ele resolveu sofrer a punição que nós merecíamos. Ele sofreu a nossa culpa para que nós pudéssemos ser libertos de toda escravidão, e de todo fardo, de todo peso. Esse é um Deus, queridos, que dá a vida por nós, que se sacrifica por nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro, ele tira o seu pecado, meu irmão. Então, estão perdoados os teus pecados por meio de Jesus Cristo. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.